Olá, turminha, tudo bem? Agora que você já assistiu o primeiro e o segundo vídeo aí das funções e realizou aí os exercícios 1, 2 e 3 da apostila, nós iremos formalizar matematicamente aí o que é uma função, ok? Então, nós estamos lá na página 35 da apostila. Ele diz o seguinte: a ideia de função está presente em inúmeras situações do dia a dia. Vamos agora apresentar uma definição matemática de função utilizando a linguagem de conjuntos, ok? Então, galera, por ela estar presente em inúmeras situações do dia a dia, é um tipo de exercício que aparece muito aí no Enem, como eu disse para vocês, porque o Enem trabalha com situações aí do nosso dia a dia, ok? Então ele diz o seguinte, ó, dados dois conjuntos não vazios, então não pode ser conjunto vazio, A e B, uma função é uma regra que nos diz como associar cada elemento de X que pertence a um único elemento Y que pertence a B. Utilizamos a seguinte notação: a função A, a função ela está do conjunto A em relação a B aí, ó. Lemos função f de A em B. A função f transforma x que pertence a A em y que pertence a B. Então, indicamos o y sendo aí o f de x. Nós vamos aí trabalhar funções de vários modelos durante o primeiro ano do ensino médio. Então, se aparecer y igual ou f de x igual, é o mesmo sentido, né? Y é função de x. Se y é função de x, denominamos x de variável independente. Por que agora ela não é mais incógnita, ela é variável? Porque o x pode ser qualquer valor, ele vai variando conforme a situação, ok? Independente, então o x ele é independente, eu posso atribuir 1, 2, 3 e assim sucessivamente. E y, variável dependente, ou seja, o y depende do x para existir, tá? Aqui vocês têm um exemplo utilizando o diagrama de Venn. Quando que a gente considera a função? Quando a gente tem uma ligação do elemento que está no conjunto A indo para o elemento do conjunto que está no conjunto B, ok? Então, essa ligação é que é a função. Aqui nós temos alguns exemplos. Eles falam aqui, por exemplo, ó, letra A. Observe que todo elemento do conjunto A está associado a um único elemento do conjunto B. Portanto, temos uma função de A em B. Aqui nós já temos algumas definições importantes que eu comentarei aí mais no próximo vídeo, tá? Que será funções parte 4. Então, aqui, ó, o 1 se relaciona com o 2 se relaciona com o 3, o 3 também vai para o 3 e o 4 vai para o 6. Então, aqui nós temos uma função. Cada elemento de A está relacionado a um único elemento de B, certo? Esses elementos que estão em A, nós chamamos de domínio, tá? Esses elementos que estão em B, chamamos de contradomínio. E esses elementos que estão sendo relacionados, que é o 2, o 3 e o 6, chamamos de imagem. Acompanhe aí o vídeo 4, que falará um pouquinho mais sobre domínio e imagem. Agora, só antes de terminarmos esse vídeo, eu quero destacar aí duas informações importantes. Quando que a gente não considera uma função? Por exemplo, na letra B, nem todo elemento do conjunto A está associado a um único elemento do conjunto B. Eu vou dar o exemplo. Por exemplo, que é o 4. O 4 está indo para o 5 e o 4 está indo para o 6. Então, esse exemplo aqui não é uma função. Tá? Lembra, um único elemento de A pode estar associado a um único elemento de B. Alguns alunos podem falar assim: professora, mas o de cima não era igualzinho e a senhora disse que era função? Olha só, o 2 está relacionado com 3 e o 3 está relacionado com 3. Então, o elemento que está saindo, ele só tem uma relação. Aqui é justamente o contrário do de cima. É o 4 que está indo para o 5 e o 4 que está indo para o 6. Então, é justamente por conta disso que não é uma função, ok? Na letra C também não é uma função. Por quê? A gente tem um elemento aí de A
que é o 4, que não está relacionado com nenhum elemento do conjunto B. Então, como não existe essa associação, também não existe função, ok? Então, são dois exemplos aqui que não são considerados funções, ok? Próximo vídeo aí será domínio contra domínio e imagem de uma função, ok? Tchau, galera!